TV Itapetinga, indo cada vez mais longe com você. Mais um programa líder de audiência na sua TV Itapetinga. Olá, hoje iniciamos mais um episódio daqui do Arte na Contramão. Eu sou o Diogo Andrade. Eu sou Jane Gouveia. E hoje o papo vai ser de comunicador para comunicador. Exatamente. Recebemos hoje alguém assim, como nós, que acredita no poder da voz, alguém que também tem uma mensagem a ser dita, né? E ele é comunicador, podcaster. Descobrimos também que ele é compositor, escritor e está aqui para abrir o jogo, para falar um pouco sobre a sua trajetória. Neil Stewart, seja muito bem-vindo ao Arte na Contramão. Muito obrigado, é um prazer, uma alegria muito grande estar aqui. Eu acredito que vai ser um momento muito importante, muito marcante, um tempo de qualidade para as nossas vidas. Muito obrigado. Excelente, mas antes de continuarmos, de sabermos sobre mais da vida de Neil Stewart, vamos falar um pouquinho sobre o nosso querido patrocinador, que é a livraria Sábio Cristão. Você que precisa se aprofundar no seu conhecimento sobre Cristo, sobre Deus, sobre todo o reino de Deus, né? Entre em contato com a livraria Sábio Cristão. Você consegue entrar em contato com eles, acessar a sua gama de livros ali pelo Instagram, L Sábio Cristão, e também pelo site www.sabiocristão.com. Nossa, é incrível, realmente é uma livraria muito boa, né? Completa e livros teologicamente excelentes. Acesse aí, o contato tá tudo aqui embaixo, que você vai falar com o pastor Alex Wellington. Então, continuando, né? Então, vamos para as nossas perguntas. Vamos dar uma espremida no bom sentido, no nosso convidado de hoje, saber um pouco sobre... Porque ele tem uma grande e vasta trajetória, apesar de ser jovem. Não faço ideia quantos anos o Neil tem, mas ele é jovem. Deve ter menos de 20, né? Cara, agora tá chegando nos 40, hein? Ui, sério? 3,5 já. Mesma idade que eu. Pois é. Pois é, mas é isso aí. Mas a gente vai começar, lógico, sabendo um pouquinho como foi que começou quando foi que você percebeu que a comunicação não era apenas o interesse, mas o caminho que você queria seguir profissionalmente, Neil? Olha, então, através do relacionamento com Deus. Porque eu sempre fui uma pessoa muito inquieta no sentido de fazer perguntas. Quando alguém me falava não, eu sempre questionava, mas por que não? Não no sentido rebelde, no sentido crítico, assim, pro lado da rebeldia, mas no sentido de entender por que não. E eu sempre, nas minhas orações, no meu relacionamento com Deus, eu perguntava muito, questionava muito, né, com muita reverência, com muito respeito, mas um relacionamento mesmo de pai para filho, né? Não um relacionamento de servo. É um relacionamento mais livre, mais intimista, um relacionamento mais direcionado de coração para coração. E eu entendi que eu poderia ir mais além, né? Eu via muitos problemas sociais, muitas questões sociais, e eu me perguntava como é que eu posso ajudar. Eu sempre fui muito analítico em muitas questões, e eu sentia que eu precisava extravasar. Eu não poderia conter, eu não poderia limitar a informação, o conhecimento, porque existe também um professor dentro de mim, uma veia pedagógica muito, muito forte. Então, tudo isso passa pela comunicação. E eu entendi que eu precisava expor. Porque se você tem um conhecimento, eu entendo que você não pode morrer com esse conhecimento. O conhecimento, ele só é válido, ele só é útil se ele for compartilhado. Então, a comunicação, ela nasce disso. E a gente vai amadurecendo, a gente vai se atualizando as tendências, e eu percebi que eu precisava profissionalizar isso no sentido de alcance, sabe? Procurar um lugar, um espaço, se posicionar de maneira profissional, de maneira séria, a fim de trazer credibilidade e autoridade para aquilo que você está falando, né? Porque se você tem um conhecimento, se comunica bem, mas você não sabe se posicionar, então você não tem nada, você está desperdiçando. E a comunicação, ela nasce disso, do desejo de propagar verdades, não minhas verdades, não um dogma, mas verdades úteis, né? Que possam ajudar pessoas,
quebrar paradigmas, que seja disruptivo, que possa alcançar e mudar mentalidades, né? Mudar a vida de alguém. Eu acredito no propósito. A comunicação com o propósito de mudar a vida de alguém, de construir algo e de marcar esse tempo, marcar essa geração com uma presença, um impacto de comunicação relevante e funcional. E Nilma, você falando que teve dessa veia pedagógica, né? Sim. Nós sabemos que sempre temos alguém ou alguma pessoa que nos inspira. Sim. Quando foi que começou isso? Quem foi que te inspirou? A primeira pessoa que te inspirou e outras personalidades, outros personagens que foram agregando isso na sua vida? Ah, são tantos, né? Primeiro que eu sempre fui muito da TV, né? Uhum. Eu fui uma criança que assistia muita TV. Até porque então, nessa época não tinha a internet, né? Exatamente. Era um meio de comunicação o entretenimento mais principal, acessível, né? O único, na verdade, né? A gente tinha os jogos de videogame, mas que não era tão a minha praia. Uhum. E eu nunca fui dado aos esportes. Então, assim, eu sempre fui dado à literatura, escrever, ler. Nunca fui, assim, muito adepto de leitura. Hoje, com a leitura em áudio, né? Os audiobooks, ficou mais fácil, porque eu consigo captar, compreender melhor. Mas eu sempre fui muito adepto de programas de entrevista. Jô Soares, Marília Gabriela, Pedro Bial. Mas o que me importava ali, muitas das vezes, não era o convidado, não era o conteúdo da entrevista em si. Mas era a comunicação, sabe? E no nicho evangélico, no meio evangélico, pastor Silas Malafaia, Sara Shiva, pastora Tânia Tereza, pastor Cote, eles são exemplos de comunicação, de uma comunicação que precisa ultrapassar o conceito psicológico. Porque, assim, às vezes você tem muita técnica, você sabe o que está falando, mas o teu psicológico te sabota. Você se sente inseguro e você começa a se comparar. E a comparação, ela é muito complicada no sentido que você tem que encontrar a sua identidade. Quem é você? Sabe? Se comunicar bem, a gente tem excelentes comunicadores. Sim. Mas quem é você como comunicador? Como é que você quer se posicionar? Qual é o teu diferencial? Muitas das vezes a forma de falar vai importar muito. Porque dizem que comunicação é sobre o que se está falando. Não, é sobre o que as pessoas entendem, né? Como você se expressa, se comunica. Então, é alcançar o outro. Então, essas pessoas foram fundamentais nessa formação, tipo assim, de olhar, quero ser igual, quero chegar nesse nível perto disso. Mas você teve essa dificuldade de conseguir encontrar essa sua originalidade no meio de tantas personalidades, né? Porque às vezes nós admiramos tanto que queremos ser igual a essa pessoa, né? Pois é. Então, no início, você tem que procurar alguém, um foco principal. Vamos supor assim, Pedro Bial. Então, é como você sai do curso. Quando você sai do curso, você imita o seu professor. Você vai ser uma cópia do seu professor. E ao longo da pedagogia ali, de você praticar, porque o que aperfeiçoa é a prática, né? A repetição é pedagógica. Você repetindo aquilo, você encontra a sua identidade. Aí você vai analisando, olha, isso aqui não cabe, isso aqui não é meu. Aí você vai errando, acertando, e você vai modulando ali, ajustando. É um ajuste fino. Eu digo para vocês que eu ainda estou em construção. Ainda estou aprendendo. A cada entrevista que eu faço, a cada podcast que acaba, eu vou lá, analiso. O que pode ser melhorado? Tem um fator psicológico também que eu acho que é o principal. Certo. De você ter inteligência emocional, de dominar as suas emoções. Que às vezes está tudo certinho ali para falar, está tudo no script. Você acha que vai dominar aquilo ali, chega, você fica nervoso. Dá o famoso branco, tem um fator, né? Dá o branco, aí começa a insegurança. Então a linguagem não verbal fala muito. A forma como você se posiciona até numa mesa. Então é um conjunto. Não é só abrir a boca e falar, porque falar até papagaio fala, né? Mas é falar para convencer, é falar para emocionar, é falar para construir algo. Então, eu acredito que eu estou em construção ainda, no caminho desse aperfeiçoamento. Mas não pode se cobrar muito. Não pode ficar com aquela neura, nossa, tô muito ruim, ou tô muito bom também.
eu acho que a sempre... pessoa não desenvolve, não né? desenvolve. É um processo, né? É sempre a ser melhorado. Há sempre que ser melhorado. Interessante, porque a comunicação é muito mais do que falar, né? Mais do que Sim. palavra. É uma via de mão dupla também, porque você fala, mas tem que receber o feedback, né? O que a pessoa está entendendo que você está falando, e os teus, como você falou, os gestos, a forma Sim. como você se posiciona. Mas assim, hoje você é existem, né, vários podcasts, né? Existem muitos. Você tem uma variedade de podcasts por aí. Você vai no YouTube, tem lá falando sobre política, falando sobre música, falando sobre vários assuntos, Sim. vários nichos, né? Uhum. Como é que nasceu o seu podcast, mais especificamente? Qual era o principal objetivo quando você apertou o primeiro recorde, né? Apertou lá pela primeira vez. O objetivo era perguntar, acessar pessoas que eu admirava, porque o primeiro contato com a comunicação oficial é na área pet, porque eu sou tosador, né? Muitos conhecem como groomer, eu trabalho com estética pet em cães, e aí eu admirava alguns profissionais da minha área. E eu achava, assim, muito inacessível. Assim como nunca vou conhecê-los ou ter esse contato. E a comunicação, ela fez isso. De você ir, porque o não você já tem. E se comunicar é correr risco também, né? Exatamente. Estar, assim, às vezes, numa instabilidade. Como é que o outro vai ver, vai reagir àquilo? Então, eu fiz o primeiro pedido, que era o maior groomer que a gente tem aqui no Brasil, a maior autoridade. Eu pensei, ele vai me falar um não. Mas aí ele disse sim. E dali eu me encontrei e comecei a falar, vou repetir isso. E as pessoas começaram a elogiar, elas começaram a falar, acho que você tem uma coisa especial diferente. E um comentário que eu recebi foi de um amigo que ele falou assim, não é sobre ser muito profissional, mas assim, você tem uma forma única de falar, de se comunicar, que eu não vejo em outra pessoa. E é sobre isso, é sobre ser único. E aí veio o Groom Entrevista, depois veio o Quebrando Paradigmas Podcast, que foi do desejo de acessar aquela personalidade, aquela pessoa, né, como um admirador, e perguntar o que nunca foi perguntado para ele. Porque eu tenho uma coisa que eu não gosto do óbvio. O padrão, ele tem que existir, o comum, ele tem que existir. Mas me incomoda muito entrevistas que eu vejo e as pessoas perguntam o que todo mundo já perguntou para aquela pessoa. Então parece que você está reciclando um conteúdo, uma informação. E eu olhava assim, não, tem coisas interessantes na carreira, na vida dessa pessoa que ninguém nunca perguntou. E às vezes não é criar polêmica. Mas às vezes você tem que fazer uma pergunta que você fica numa linha tênue, né? De vai para polêmica ou não vai, mas são perguntas necessárias. E às vezes aquele convidado, aquela pessoa, ela precisa expor aquilo, ela quer falar sobre aquilo. Exato. E ninguém nunca teve coragem de perguntar. Né? Exatamente. É claro que rola uma conversa antes, o que se pode falar, para não ferir um campo ético ali, um campo pessoal da pessoa. Mas é sobre isso. É sobre ir além do óbvio. Sabe? Fazer uma entrevista, se comunicar e aquilo ficar marcado. Caramba, essa entrevista foi por um caminho diferente que eu não imaginava. Não é em 15 minutos de entrevista a pessoa começar a dormir, né? Ou ficar mexendo no celular. Você não está assistindo, não está interessante. Se a pessoa, você tá dividindo a atenção com o celular, não está interessante, não está legal. Então vamos fazer uma coisa que é para marcar, que é para quebrar assim paradigmas mesmo, perguntas pertinentes. É meio difícil encontrar algo que se destaque nesse meio do podcast, né? Porque todo mundo sempre faz a mesma coisa. Eu me lembro de uma experiência pessoal, né? Quando nós fizemos a entrevista com Carlinhos Félix. E uma coisa que a Nilce falou, que a Nilce é jornalista, né? E ela tá aqui nos bastidores aqui, fazendo toda a parte da... Uma querida. Fizemos a primeira entrevista com Carlinhos Félix e ela disse assim, eu não vou fazer o óbvio. E foi a primeira vez que eu vi e meus olhos abriram para as outras coisas, porque eu comecei a ver entrevista de outras pessoas e sempre a mesma, seja na grande emissora ou seja no menor podcast. É sempre as mesmas perguntas, é sempre a mesma estrutura, né? Sim.
Exatamente. E hoje eu percebo que, assim, internet é imediatista. Tem aquela questão de você prender a pessoa nos 3 primeiros segundos. Senão, a pessoa não ficar presa ali, não reter a pessoa ali, a atenção da pessoa ali, não rola. E, assim, eu percebo que a gente está numa tendência que as entrevistas biográficas, elas já não causam tanto efeito. Que, infelizmente, o convidado ele sempre tem uma super história para contar. Porque, às vezes, a pessoa chega, por exemplo, à fama, né? Mas antes da fama teve anonimato. E até chegar o momento da fama, ela passou por tantas coisas que as pessoas conhecem que tá vendo, mas os bastidores. E não se toca nesse assunto, geralmente fala Exatamente, só da fama, exatamente. Mas parece que desenvolver uma entrevista nesse sentido, essa narrativa, parece que está obsoleta, ultrapassada. As pessoas não se interessam, né, por, vamos dizer assim, entre as histórias tristes. Elas querem ser emocionadas, mas elas não querem uma coisa prolixa. Elas querem uma coisa imediata, que seja certeira ali. E vira uma fixação. Como é que eu vou alcançar isso? Como é que eu vou chegar nisso? E não pode cair nessa armadilha também, porque senão você se descaracteriza e perde a identidade. Enil, é interessante você falando nessa última parte aí sobre essa parte dos bastidores, né? Existe essa dificuldade, existe todo esse trabalho, né? Apesar de que você recentemente tem esse podcast que é o Quebrando Paradigmas e o Groomer, né? Podcast. Qual é a dificuldade? Porque as pessoas veem, aqui tá tudo muito bonito, iluminado, mas as pessoas não sabem o que acontece por trás dos panos, né? Qual é a maior dificuldade? O que você enfrentou nesse meio tempo para manter esse seu projeto de pé e manter ele relevante, apesar de ter pouco tempo? Porque tem muita história antes, né? Qual é o seu maior desafio, a sua maior dificuldade de fazer tudo isso? Eu acho que a maior dificuldade ela é pessoal, o interno, né? Porque isso é parte de cada um, né? Mas você ter resiliência, porque começar, todo mundo começa. E às vezes se começa muito bem. O difícil é terminar. Porque é no meio que as adversidades, que as intempéries, elas acontecem. E aí você tem que lutar contra o seu próprio psicológico. Porque, por exemplo, meio digital, que é comparativo, você precisa se tornar relevante, atuante ali. Então, o que as pessoas focam? O número de seguidores. Porque é um trabalho que vai direto para o Instagram. E ali é o termômetro. Então, quando você faz o primeiro e a coisa não sai da maneira que você esperava, a tua expectativa ela é frustrada, você fica se perguntando assim, vale a pena? Aí você tem que fazer a pergunta interna, qual que é o teu foco? É o número de seguidores, é o like, é a visualização? Porque você precisa entender que isso é consequência. Exato. E o trabalho, ele precisa criar uma constância, precisa ter maturidade. As pessoas precisam se identificar em que sentido? Elas precisam se sentirem representadas, se verem ali, naquilo que você faz. Isso demora um tempo para maturar. Então, essa coisa do instantâneo é que anula, é que mata muitos projetos. Então, o desafio maior é ser resiliente. É acreditar no teu potencial, acreditar que aquilo ali vai fluir e sempre tem alguém sendo alcançado. E às vezes não são grandes massas, mas o trabalho é de impacto sim, porque ele está indo de encontro. Você tem que acreditar na mensagem que você leva e no propósito que você tem. Para que você levantou aquele projeto? Né? O Arte na Contramão, ele tem um propósito. Ele tem uma missão. E essa missão ela pode ser social, ela pode ser espiritual, ela pode ser pessoal. Né? Tem gente que faz um podcast por hobby e nenhum problema nisso. E a gente esbarra também num desafio financeiro que é de manter, né? Né? Manter a qualidade, porque assim, fazer qualquer um faz, mas fazer com excelência e qualidade. Você não pode entregar um produto que você põe seu rosto, que vira sua marca, e você vai entregar de qualquer jeito. Então, os bastidores, eles são tensos, num sentido emocional que você sente sozinho. Porque muitos amigos são amigos até a parte A. Quando você levanta um projeto como esse, mais um podcast não vai dar em nada, quem é que vai assistir? Você está investindo dinheiro, você está jogando dinheiro fora, sabe? Então, se fala sobre sonhos, e que muitas das vezes não vai ter apoio externo. Vai ter que ser Deus e você mesmo, e
tem que bancar aquilo ali, tem que sustentar. Começou, termina. Verdade, às vezes a gente não tem que desanimar, né? Como a gente tem apresentações, por exemplo, eu sou ator, né? E uma coisa que no início dessa minha carreira me falaram, Diogo, quando a Nilce me falou, o Jânio me falou no início, quando for apresentar, se tiver só um, você vai fazer sendo para 1 ou para 1 milhão. É a mesma entrega que você tem que fazer. A mesma intensidade, mesma energia. Tem isso. Tem isso. E é engraçado que quando você fala dessa questão da credibilidade, a pessoa, o seu amigo acreditar em você, naquilo que você está fazendo no teu projeto, acontece muito isso. Às vezes tem pessoas que estão investindo no teu podcast, aí elas não veem de imediato o resultado e elas simplesmente abandonam. E elas não estão percebendo que elas estão sendo vistas também. E aí elas deixam de acreditar, elas não têm essa resiliência que você falou. E isso que é importante. Mas assim, você falou um pouco também sobre identidade, né? E como é que você, como comunicador, você se define? Como é que você define a sua identidade? Você é daqueles que planeja por exemplo, você vai entrevistar alguém, você planeja, segue o roteiro item por item, vírgula por vírgula, ou você é mais daquele que também que improvisa? Ou não, você é mais equilibrado? Como é que você se define? Eu vou confessar uma coisa aqui que muita gente acha absurda, né? Eu detesto script. Eu não consigo trabalhar roteirizado. Porque a vida também ela não tem script. Eu sou totalmente do orgânico, do espontâneo, do natural. É claro que você não vai cometer a gafe, a ignorância de não conhecer minimamente o seu convidado. Exato. Né? Mas assim, você dividir uma entrevista, a parte A, a parte B, a parte C. Não, na minha cabeça eu construo o que eu preciso falar, o que eu preciso perguntar. E eu deixo correr. Porque assim, muitas das vezes você tem um script, mas a partir da primeira pergunta, o convidado ele tem uma resposta que te dá vários ganchos para coisas interessantíssimas que não estavam no script. Exato. E aí você precisa abraçar aquela oportunidade. Não é no intuito assim, com isso aqui eu vou viralizar, não. É porque é importante, é relevante e as pessoas precisam. Elas muitas das vezes querem uma resposta que tá ali, naquele gancho. E você vai perder. Se comunicar é você estar atento ao teu convidado, ao perfil dele, se ele tá incomodado ou não, se a entrevista tá fluindo bem, se tá uma coisa tensa, se tá uma coisa arrastada. Porque eu acho que vocês, como entrevistadores, já passaram por esse desafio. Um convidado monossilábico. Você pergunta, tá tudo bem? Tá. Que desafio, você precisa cumprir um tempo mínimo de entrevista. E a pessoa tá monossilábica ali. Ou a fala dele, eu fiz isso aqui tal tempo, pronto. Ele não prolonga o assunto. Exatamente. Explora, né? Então, quando eu vou entrevistar alguém, por exemplo, que não tem muito costume com câmera, com estúdio, a pessoa fica tensa, nervosa, né? Na dúvida, seja sempre você mesmo. Seja sempre você mesmo. Seja natural. A internet, ela não perdoa muito erros de português. Ninguém tem um português perfeito. A gente sempre tropeça. Quando tá nervoso, troca um L por um R. É normal. Sai um problema. E você, se errar e for pra internet, você tem que se perdoar. Gente, errei mesmo, qual o problema? Sabe? Essa questão da perfeição, do ápice, a excelência, sim. Mas a perfeição, como pessoa, a gente vai errar. A gente, no posicionamento, alguma coisa assim gestual, a gente vai errar. E tá tudo bem, vamos se perdoar, vamos seguir em frente. E aí, tem outra questão, né, Nil? Por exemplo, se você for você começa, agora eu vou começar a seguir o roteiro. Você vai se descaracterizar e as pessoas que estavam identificando com você começam tá mudando aqui. E você vai perdendo o teu público de certa forma. Aí você vai ter que angariar outro público, aí você vai se descaracterizando por causa dos outros. Sim. E tem convidado que fala demais também, né? E aí você tem que, com elegância, dar uma situada nele ali pra ele. Tem vezes que, por exemplo, a gente já teve convidado que fala bastante, e eu ficava assim, vamos completar, né? Vamos completar, né? E a gente já recebeu, como você disse assim, tem convidado que é monossilábico, né? E aí fizemos nós sempre fazemos o roteiro. Nós fazemos o roteiro e a gente se intercala, né? Uma vez é ele, uma vez é eu, a gente vai fazendo o roteiro pra gente seguir
mais ou menos uma linha para também não escapar muito daquilo, Claro. né? Daquilo que a gente quer entregar para vocês. E o que acontece? Esse nosso convidado monossilábico, quando chegou, acho que com 20 minutos de entrevista, já tinha ido todas as perguntas praticamente. E aí Saia justa. E aí, é isso que é ruim também de se prender muito ao roteiro. Né? Isso que é ruim de se prender muito ao roteiro. E então a gente viu também que a pessoa, ela estava naquela situação de ser o primeiro podcast, as câmeras, a câmera, apesar de ser, para nós não ser muito, não ter esse peso como tem em outras pessoas, para ela estava sendo muito grande essa questão, né? Então ela estava sendo muito monossilábica. Então a gente começou a conversar realmente com ela, até ela começar a se soltar, começar a falar, e a gente conseguiu preencher o tempo. Foi uma entrevista foi excelente a entrevista, né? Mas é interessante dessa parte do roteiro que se prender demais, porque temos que entender que tem pessoas que veem as pessoas como números, né? Não estão vendo elas como pessoas. Exatamente. E a gente tem que entender qual é esse objetivo, como você disse, né? Ser resiliente. O que você quer entregar para essa pessoa de relevante, né? Porque às vezes a pessoa, no nosso caso aqui, é mais sobre aquele que está assistindo, mais sobre aquilo que a gente quer entregar para a pessoa. A gente viu Deus nos mostrou essa lacuna que tinha dentro desse assunto que nós tratamos, que é sobre arte na contramão, e sobre essa volta que nós queríamos dar de tudo aquilo que as pessoas estão falando, sobre a arte em si, né? Por exemplo, você está indo na contramão de tudo aquilo que tem, né? A sua autenticidade, quer quebrar esse padrão, mas sem ser muito absurdo. Sim. Né? Então, eu acho muito legal o trabalho que você tem feito. E estourou agora com o vídeo da Raquel Melo. Né? Graças a Deus. Obrigado, gente. Caramba, foi um boom Você mesmo. que repostou, que compartilhou aí, que deixou o like lá, que visualizou. Tô feliz demais, eu não esperava, né? A gente espera porque Deus pode fazer. Mas assim, no primeiro vídeo que a gente colocou, que a gente postou, a gente já tá com mais de 150 mil visualizações. Para um perfil que acabou de começar. Quase 10 mil likes. Sim. Um perfil que acabou de começar, né? Acho que já é bastante coisa. E a gente tem que aprender a comemorar, né? Passar pelo dia das coisas pequenas. Você não é grato no dia das coisas pequenas, quando você está ali no pequeno. Cada seguidor novo, cada like é importante. É importante porque cada pessoa que reposta a possibilidade de 5 mil pessoas assistirem através, de 1.000 pessoas assistirem através daquilo ali. E o conteúdo que está sendo propagado, ele é edificante. Sim. Ele liberta, transforma pessoas, abre mentalidades, sabe? A Joyce Meyer, ela escreveu O Campo de Batalha da Mente. E aquele livro abençoou muitas pessoas. Porque muitas das vezes não é no âmbito pessoal, não é no âmbito técnico, e nem no espiritual. É na psique. É na psique. E o Quebrando Paradigmas, ele tem esse objetivo também, de trazer verdades que transformam, né? Conselhos práticos para a vida. E é sobre isso. Esse é o objetivo central do Quebrando Paradigmas. Sim. É você desconstruir falsas mentiras, né? Que te fizeram acreditar. Porque muitas das vezes a pessoa ela tá presa por uma linha imaginária. Né? O laço do passarinho é isso. O passarinho ele prende aquele fio de nylon no passarinho, e ele vai doutrinando o passarinho, ele solta, deixa o passarinho chegar a altas alturas, e em determinado momento ele assobia. E o passarinho volta, ele puxa aquele fio e o passarinho volta. E o passarinho vai acostumando, se adaptando àquilo. Chega um momento que ele corta aquele fio. E ele solta, como sempre soltou o passarinho. E o passarinho pensa que está preso pelo fio de nylon. Não está, ele está solto. Mas quando o passarinheiro assobia, ele volta. Mas ele está solto. Ele poderia ganhar o mundo. Mas ele está solto por uma mentira. Ele acredita que está preso, mas ele está solto. Então, é sobre isso. É a liberdade em Cristo.
É você viver o teu propósito, o teu chamado com intensidade, sendo você mesmo. O que você não pode fazer é pecar. Exato. É quebrar princípios. Você precisa manter seus valores, uma conduta moral, ética. Mas você precisa ser você mesmo no sentido de arte. Vamos falar de arte na contramão. Você é um artista, eu sou um artista. Acabou de falar que é um ator. Mas tem tantos atores com muito talento. O Brasil é um celeiro de talento. Sabe? Se você quiser chegar e imitar alguém, você vai poder, mas vai ser limitado. Sabe? Aí se você fala assim, não, eu vou ser o ator que tem dentro de mim, eu mesmo. Né? Vou pegar essa técnica aqui e vou adaptar essa técnica a mim. É isso que forma uma identidade. Não é criar uma coisa nova, às vezes já está ali. Mas você deu o teu estilo, a tua personalidade àquilo. Então, você criou uma identidade a partir daquilo ali. Porque foi você que fez. E é muito difícil, né? Tipo, você comunicar a verdade nesse mundo aí que a gente está vivendo aí de ter muitos tipos de mensagens que são que estão misturadas com recheada de mentiras para atrás de like, atrás de emplacar, né? Sim. Porque para você viralizar hoje, infelizmente, no mundo que nós vivemos, você tem que criar enredos mentirosos para alcançar isso aí. Principalmente com o advento do IA aí, a pessoa apresenta uma identidade que não é a dela. Como é que você lida com essa questão da tecnologia? Você a vê como aliado ou como é que você tem usado a tecnologia? Como é que você tem visto isso nos dias de hoje? Então, você tem que filtrar. Eu filtro muito. Eu uso. Acho que a tecnologia ela veio para te impulsionar no sentido de te dar uma base mais firme, mais sólida, até de você propagar a tua mensagem. Né? As redes sociais, elas provam isso. Mas a inteligência artificial, né? Você pode usar. Mas, por exemplo, ela não pode. Você pode jogar lá assim, coloca o convidado, me dê um script, pronto. Ela vai te dar. Só que ela vai te dar um script sem alma, um roteiro sem alma. Entendeu? E às vezes a pessoa é um copia e cola, ela nem olha nem analisa o que a IA mandou. Aí ela vai por aquilo ali, aí chega no ao vivo, lê aquilo ali, às vezes tem um erro, às vezes tem uma agressão, uma coisa discrepante ali. E aí colocou-se numa saia justa à toa, em vão. Então, assim, ela pode... O texto, a ideia, ela tem que partir de você. Eu acredito, no meu caso, eu faço assim, tudo parte de mim. Eu escrevo ali e peço para estruturar e tirar os erros, só. Mas ela não pode fazer por mim, entendeu? Não pode. Pode ser uma auxiliadora, sim, mas fazer por mim, não. Então tem que tomar muito cuidado, né? Reter o que é bom, o que pode ser usado, mas tem coisas que não cabem, como IA hoje compor louvores. É a nova polêmica. Ela pode compor, tecnicamente, pode, que é uma inteligência, né? O nome é uma inteligência. Mas é o quê? Artificial. Não substitui o humano. A IA, ela precisa ser operada por um humano. A alma, a tua alma ali, as tuas ideias, a tua criatividade, ela precisa ser exposta e ela vai dar uma melhorada. Ela vai corrigir, talvez tirar os excessos ou aplicar alguma coisa que poderia ficar legal e você vai analisar. Isso. Ela vai te sugerir e você vai ratificar. Isso aqui cabe? Isso aqui dá? Dá para ir por esse caminho? Vamos analisar. Às vezes não pode ser um preguiçoso intelectualmente. Não tinha criatividade. É se limitar muito, né? É você parar para pensar nisso. Tem uma inteligência artificial que faz tudo por mim. É prático, é cômodo? É. Mas e o meu trabalho? Vamos exercitar a mente, né? Deus é tão criativo, né? Multiformas de criatividade, né? Em Deus. Então vamos lá, vamos deixar fluir, né? Permita-se ser usado, né? O teu corpo, a tua mente, a tua alma, né? A alma é a sede dos nossos sentimentos, emoções e vontades. Então, tudo isso em prol do Espírito, né? A favor do Evangelho. É engraçado que as pessoas têm usado a ferramenta de IA e na hora que a pessoa for precisar usar a massa cinzenta, ela não vai conseguir, né? Sim. Ela não vai conseguir porque é igual você usar um software de edição de vídeo, um software de edição de imagem. Ali é uma ferramenta para entregar
a mensagem que foi colocada dentro de você. Exato. Né? O objetivo que Deus colocou dentro. Porque a partir do momento que você entrega tudo para ir a fazer, você tá dando aquilo que Deus colocou na sua vida, na responsabilidade na mão de uma máquina. Uma máquina. E isso vai trazer consequências para sua vida. Né? Uhum. Vai trazer consequências para sua vida. Por isso que nós vemos, por exemplo, às vezes eu quero... vendo alguma coisa que eu acho interessante num vídeo no Instagram, vou dar uma lida na legenda. Eu já vejo que aquilo ali não foi a pessoa que colocou, e eu digo, meu Deus, cara, o que está acontecendo? Livros que temos trabalhando nessa parte de editorial. Cara, tem livro que já saiu, que estava escrito no meio do livro. Esse é o não sei o que fizemos pra você. Quer que eu acrescente mais alguma coisa? A pessoa não corrige nem corrige, isso. É uma armadilha, uma cilada. Exatamente. É trabalho de preguiçoso. É trabalho complicado. de preguiçoso, cara. Você não quer pensar realmente. Não quer. E nisso você vai atrofiando a sua mente, sabia? Um potencial criativo que você tenha, você jogou fora. Fazer o quê? Verdade. E a tendência é piorar, hein, gente? Vamos acordar, você jovem, você adolescente, criativo, vamos deixar exercitar aí esse poder, esse potencial criativo. Desperte esse potencial criativo que há em você. Acho que deixamos muito de... A tecnologia, ela, como qualquer outra coisa, né? Tem os seus benefícios e seus malefícios. Mas, por exemplo, vemos as crianças se afastando cada vez mais dessa parte de fazer uma pintura. A parte real, orgânica, né? A parte orgânica. Motora. A parte social também, temos perdido isso da parte social. Não temos mais esse contato de estar aqui olho no olho, conversando. Verbalizar, né? Verbalizar. Porque tudo é uma construção, né? Tudo é uma prática, como você falou no início do podcast. Tudo é aquele acertar e errar. Acertar e errar. E aí você vai exercitando essas suas práticas sociais, exercitando suas partes motoras também, sim, né? Sim. Cognição. E hoje tá tudo muito fácil. Tudo muito fácil. Tudo que realmente... A IA, hoje, ela é uma grande ferramenta, mas para uns ela é um grande eu, né? E uma geração fraca emocionalmente, que não sabe lidar com os desafios, com o não, né, com as adversidades, por causa disso, porque tem tudo muito acessível, é tudo muito fácil. A vida não é uma IA que vai te dar tudo. Né? Você tem que criar, os pais, né, um conselho para os pais, tem que criar seus filhos para a realidade da vida. Que dentro de casa é uma situação, uma realidade. Né? Com a era da internet, né, 24 horas na tela. Eu penso assim, por exemplo, uma pessoa que está num hospital, num leito de dor. É interessante, por exemplo, uma rede social em que você fica lá rodando vídeos. Quando você vê em casa, você perdeu 2 horas do seu tempo. Passou que você nem viu. Para quem tá assim, vamos dizer assim, num sofrimento e precisa do entretenimento para distrair, ok. Aquilo ali pode ser funcional, dependendo do que você vê também, né? Não vai se encher de lixo digital. Mas aquilo ali é legal. Para esse caso, para esse tipo de situação específica. Né? Às vezes a pessoa esquece até da dor, porque distrai, tá ali rolando o vídeo, passando no feed, legal. Mas a pessoa tá cheia de coisa para fazer, podendo produzir em diversas áreas, estudar, criar. Ela tá perdendo 2 horas do tempo dela num... Eu falo por experiência própria que eu já fui assim, né? De sentar e quando vê, sentar 2 horas da tarde, quando vê já é 5. O que eu fiz? Onde que eu investi esse tempo? Eu poderia até dormir, né? Tá dormindo, descansando o corpo, a mente. Isso é verdade. Fazendo uma caminhada, indo numa academia. Mas foi lamentável o choque, o tapa na cara que eu tomei, assim, de mim mesmo. Eu gastei 3 horas do meu tempo numa rede social, rolando vídeo. O que eu absorvi de conhecimento disso aí? Então, tem coisas que só dependem de você. Ninguém vai fazer por você. Sabe? E isso cria ansiedade, é porque libera a dopamina, aquele hormônio, né? Isso. Ele vai liberando dopamina ali, e aí daqui a pouco você virou um inútil funcional ali. Só existe um robô. Não relaciona, poderia estar batendo papo com um amigo, poderia estar conversando. Mas faz parte, né? A questão é que, por exemplo, hoje em dia,
com o advento da tecnologia, os pais eles não estimulam os filhos a terem essa criatividade, a viver as fases da vida, Sim. né? A primeira coisa que o pai faz para calar a boca da criança quando ela tá é dar um celular para a criança mexer. E aí a criança cresce nesse mundo, Sim. fora de tempo. E aí vai criando. Hoje a gente fala de burnout digital, né? Hoje tá cheio aí. Sim. Você vê na internet, vê cenas de crianças quebrando a casa. Eu vi uma cena de a criança quebrando a casa toda quando a mãe chegou, porque simplesmente a mãe proibiu a criança de ficar com o celular. Sim. Infelizmente, é por causa disso que você tem falado, a falta dos próprios pais Estão adoecidos também. estão adoecidos. Estão criando os filhos nesse caminho, né? Mas assim, a gente sabe que a comunicação ela tem vários vieses, né? Não é só verbal, tem a questão escrita também. Um passarinho me disse que você também, além de ser comunicador nessa área mais verbal, podcaster, você também é escritor. Você poderia falar pra gente desse seu trabalho que tá para sair aí muito breve aí? Tem um livro, né, que eu já comecei tem 5 anos, a gente vai escrevendo um pouquinho a cada dia. É um tema aí que algumas pessoas consideram polêmico, mas eu vejo uma necessidade muito forte de se falar sobre isso, de se falar da maneira correta, né? Não podemos distorcer um tema que é uma realidade que causa sofrimento na vida de muitas pessoas. Causa um conflito interno na vida de muitas pessoas. Ter acesso à informação, a se comunicar também é ser responsável. Você precisa se responsabilizar por aquilo que você anuncia, por aquilo que você propaga. Numa geração de tantas fakes, né, da fake news, você precisa estar atento, né, àquilo que você escreve numa rede social. Às vezes é um ato muito covarde de escrever porque ninguém está te vendo, você vai e escreve o que você quer ali. Não é assim, não é uma terra sem lei, né? A gente tem delegacias especializadas em crimes cibernéticos. Então, assim, tô com um projeto do livro. Já escrevi novelas também numa fase da minha vida. Caramba. Que eu tinha um sonho de ser dramaturgo, né? Enfim. Tinha ou tem? Tinha, porque não é uma prioridade, um foco hoje. Mas quem sabe acontece. Né? Tá aí, aparecer uma oportunidade, uma possibilidade, vamos lá, né? Porque é um argumento muito bom, é uma história muito, muito legal, que nunca foi contada, né? Pelo menos eu nunca vi aqui no Brasil esse tema. Enfim. E sou compositor também de músicas, né? A partir de experiências, né? Minha experiência pessoal. Eu compus algumas canções que eu imaginava na voz de algumas cantoras. E aí é sobre isso. O que eu falo é a alma. A alma é o sentimento, as emoções e as vontades. Então, é compor de forma visceral, é escrever de forma visceral, né? Não é aleatoriamente. É com sentimento, é com expressão, é com verdade, é com intensidade, a fim de impactar, de marcar, né? Sair do comum e ser disruptivo mesmo, quebrar um paradigma. Todo mundo tá indo por aqui, eu não quero ser o polêmico, não quero ser o herói ou o anti-herói. Eu quero ser eu mesmo. Eu não quero ser uma xerox, uma cópia. Quero viver a minha identidade, né? Quando Deus ele fez você, ele criou uma identidade. Se ele quisesse cópias ou todo mundo igual, ele fazia todo mundo igual, faria todo mundo igual. Mas eu preciso viver em Deus aquilo que Ele, né? E muita gente não vai entender isso, e vai te criticar, e vai te julgar, vai te ter como irreverente. Não. Irreverente é aquele que não tem reverência nenhuma, que não tem respeito. É uma pessoa que é quase um fanfarrão. Não é sobre isso. É sobre ter uma personalidade em Deus, firme, forte, e porque Deus tem algo exclusivo com cada um de nós. Creia nisso. Rapaz, olha só, o cara é podcaster, escritor, dramaturgo, grumo, pregador da palavra de Deus. O cara realmente... E às vezes eu canto também, arrisco na música. Cantor. Eu não tenho nem mais dedo para dizer quantas coisas eles são, que ele né? É muito interessante. Realmente estar à mesa com o Neil Stewart está sendo uma experiência maravilhosa. Né? É muito interessante conhecer mais sobre você.
Pessoal, vocês querem conhecer mais sobre o Neil Sturges? Não está terminando, mas eu estou querendo só falar que, olha, aqui embaixo tá todas as redes sociais dele, você pode acessar. Você precisa assistir o Quebrando Paradigmas, excelente podcast. Você que é da área do pet, tem o Groomer Podcast também. Groomer Entrevista. Entrevista, muito legal, que é a paixão do Neil, né? Os dogzinhos, os cachorrinhos, a estética. Você pode assistir lá, tá bom? A gente ainda temos tempo. Neil, eu queria que você pudesse falar para os nossos espectadores se você tem alguma coisa a dizer em relação a tudo isso. Uma mensagem impactante daquilo que transformou a sua vida e daquilo que tem sido a sua verdade. E essa verdade que você quer transmitir para as pessoas através não só do podcast, mas do primeiro de você mesmo, né? Que partiu de você mesmo. As coisas estão surgindo a partir daquilo que Deus já tinha colocado dentro de você, né? Sim. Então, eu quero que você fale diretamente para você que está nos assistindo. Fale para ele, Neil Sturges. Fale para ele sobre um conselho, esse medo que está impedindo a pessoa de começar. Pode falar. Então, pessoal, eu era um projeto falido. Cresci na periferia, numa família extremamente disfuncional, drogas, bebidas, prostituição, adultério, uma vida sem Jesus. Mas quando Jesus ele entra na nossa casa, ele entra na nossa vida, ele muda. Eu lembro muito bem que eu só era uma criança e assistia cenas de agressão, cenas explícitas de muitas coisas que uma criança não deveria ter acesso. E aquilo ali tiraram um pouco da minha inocência, da infantilidade que precisaria existir. E, incoerentemente, era paradoxal aquilo. O dia inteiro era samba, era pagode, mas na hora de dormir eles ligavam o rádio numa emissora evangélica. E ali em 95 a 98 tinha uma música que estava no auge. Quando as portas todas já estão fechadas. E ali uma criança, depois de acumular durante o dia todas aquelas coisas ruins, eu ouvia aquela voz e eu falava assim, quem é essa moça de voz tão linda que canta essa música tão linda? E muitos anos à frente eu fui descobrir que era Rose Nascimento. E o Espírito Santo já estava ministrando a minha vida. Então eu tinha tudo para dar errado, para repetir aquela vida disfuncional. E eu, como uma criança ali, eu já tinha em mente, eu falava assim, quando eu crescer eu não quero ser nada disso. Porque aquilo me causou tanto sofrimento, tanta dor. E muitas das vezes eu tinha que ser pai dos meus pais, que parece que eu tinha mais consciência de que aquilo era errado, né? E você que passa por um problema como esse, eu quero te dizer, perdoe seus pais. Os pais, eles não são culpados. Eles são tão vítimas como você. Porque eles não podem dar aquilo que não receberam. Eles não podem transmitir aquilo que ninguém ensinou a eles. Então, em Cristo, há restauração. Se hoje eu estou aqui no Arte na Contramão, nesse podcast com pessoas abençoadas, foi porque Deus um dia disse, Neil, você é um comunicador. E eu não entendi, aquilo não fez sentido primeiramente para mim. Mas hoje eu entendo que quando Deus fala, Ele cumpre. Ele pode te levar em lugares altos. Você pode ser o primeiro da sua família a romper. E através de você, ciclos disfuncionais se quebrarem, serem anulados. Em nome de Jesus, receba a vida onde você estiver. Que você cresça em todas as áreas. Que você tenha uma vida de longevidade e plenitude em Deus e seja abençoado. Que tudo aquilo que é hereditário, que tudo aquilo que te aprisiona emocionalmente, psicologicamente, seja anulado em nome de Jesus. Receba a vida interior, física, emocional e espiritual. E viva seus sonhos sendo você mesmo em Cristo Jesus. Porque hoje eu estou aqui, porque Deus me proporcionou e eu acreditei. Abrace a oportunidade, as possibilidades e deixa Deus guiar e orientar a sua vida. Ó. Glória a Deus, realmente a gente vê que Deus colocou realmente esse dom em você de comunicador. Né?
Não porque a pessoa, ele tem a habilidade de ser ele mesmo, né? Isso é muito interessante. Nil, muito obrigado. Eu agradeço a Deus por essa entrevista. Realmente é uma entrevista que a gente vai sair melhor do que entramos, né? Sim. Nossa, e a gente aprendeu bastante, né? Graças a sobre Deus. esse mundo da comunicação, sobre a sua pessoa, né? A forma como você passa, é muito verdadeira isso. Tá? Então, assim, a gente queria deixar o espaço para você falar, convidar as pessoas para o teu podcast, falar da sua rede social, deixar a sua última mensagem aí. Maravilha. Então, você pode seguir o QP Podcast, Quebrando Paradigmas, o Groomer Entrevista e o @Nil Stewart, @Groomer Entrevista, @Quebrando Paradigmas Podcast. E você vai ser abençoado, impactado pela mensagem, tanto a palavra de Deus, né, entrevistas exclusivas com personalidades, cantores, música, cultura, enfim. E também a área pet. E um pouquinho sobre mim também no meu perfil pessoal. Então, queridos, eu quero agradecer muito a vocês por esse espaço. Para mim tá sendo muito, muito honroso estar aqui, conhecendo vocês, o Arte na Contramão. Desejo todo sucesso, que esse perfil, que esse podcast alcance muitas pessoas. E não é sobre eloquência ou sobre nunca errar. É sobre se errar, levantar, corrigir e prosseguir. Não é sobre só saber fazer tecnicamente. É sobre fazer com a alma, de forma visceral, orgânica e genuína, sendo sempre você mesmo. Muito obrigado. Sigam o @Nil Stewart, siga esse perfil e compartilhe essa mensagem. É isso aí, então. Nós chegamos aqui já finalmente do nosso querido podcast Arte na Contramão. Mas antes de terminar, eu quero mandar um abraço para a TV Itapetinga. Isso. O podcast passa na TV Itapetinga, lá na Bahia. Um grande abraço ao Eroaldo, né? Eroaldo, exatamente. Um abraço para todos os nossos telespectadores lá, né? Todos os telespectadores, é uma TV local. Você vai passar na TV. É isso aí, pessoal. Então, esse foi o nosso podcast. Muito obrigado pela sua presença. Não esqueça, quase não sai, não esqueça de nos seguir e seguir Nil Stewart. Então, vamos dar um tchau ali na câmera principal. Tchau. Até a próxima. TV Itapetinga, indo cada vez mais longe com você.